Um outro tema que foi amplamente discutido nessa 15ª conferência da International Society of Family Law foi o tema da gestação em substituição. Como se sabe no Brasil, não há lei que cuide especificamente do tema da cessão de útero, seja ela gratuita, seja ela onerosa. O direito brasileiro, pacífica e unisonamente, afirma que não é possível gestação em substituição onerosa, ou seja, a chamada barriga de aluguel. O que o Conselho Federal de Medicina admite, nas suas regulamentações, ou seja, de ética médica, é que irmãos ou irmãs gerem crianças em substituição, ou seja, a irmã do casal, ou a mãe do casal, ou a prima do casal, parentes gerem a criança em substituição. E obviamente que essa gestação será gratuita e não onerosa. Muito bem, nesse nosso último congresso, o que se discutiu é o problema das pessoas que vão da Europa aos Estados Unidos, no estado da Califórnia notadamente, e normalmente pagam para uma mulher americana gerar uma criança, que depois retorna à Europa e pretende a cidadania do seu país de origem e pretende a filiação dos seus pais. O caso mais emblemático que me chamou bastante atenção foi o caso da França, porque um casal de franceses foi à Califórnia e não só pagou pelo óvulo da mulher, porque a moça do casal era infértil, como depois pagou pela gestação e ainda pagou as despesas que a parturiente teve em todo o processo. Essa criança nasce na Califórnia, o estado da Califórnia atesta que ela é filha dos pais franceses e não daquela que a gerou. A criança volta à França com seus pais e os seus pais pretendem o registro dessa criança. O governo francês se nega a registrar e o assunto acaba nas cortes. E o interessante é que a mais alta corte francesa, a Corte de Cassação, proíbe o registro daquela criança, dizendo que a gestação em substituição remunerada, onerosa, fere a ordem pública francesa. E o interessante é que o pai da criança alega que se fizerem um DNA, aquele filho é seu filho biológico, porque efetivamente foi com o seu esperma que ocorreu a concepção daquela criança. Mesmo assim, tendo a criança geneticamente vínculos com seu pai francês, a Corte de Cassação não permite o registro, dizendo que a ordem pública estaria mortalmente atacada se fosse possível tal registro. Resultado prático, o casal recorre à Corte Europeia de Direitos Humanos. E a Corte Europeia de Direitos Humanos reforma a decisão do governo da Corte de Cassação francesa e determina o registro em nome dos pais franceses. É verdade que não se enfrentou no julgado a questão do melhor interesse da criança. Foi uma questão formal que levou ao registro. Mas de qualquer maneira, me parece que já há um passo em prol do melhor interesse da criança, que nasce de técnica de reprodução assistida, que nasce de gestação e substituição. No Brasil, certamente, o tema precisará de muita reflexão e muito raciocínio. Por outro lado, na Inglaterra, o país admite a gestação onerosa, ou seja, que a gestante receba para abrigar aquela criança em seu ventre. É também um tema interessante porque os ingleses tratam a história à luz do reasonable price, do preço razoável. Ou seja, se paga um preço razoável para a gestante, os tribunais ingleses admitem o registro. Se paga um preço exorbitante, os tribunais ingleses não admitem porque entendem que haveria, em último sentido, em última análise, compra da criança. É isso, meus amigos. Até o nosso próximo vídeo.